Olá, meu nome é Samara Reis, estou aqui com Yan Lin. Nós somos dirigentes da Serpa China, empresa de consultoria estabelecida em Xangai, e orientadores de todas as pesquisas realizadas por nossa equipe sobre os temas de economia e comércio da China. No podcast de hoje falaremos do tema Xangai, para onde evoluirá? Lin, esse tema eu fiquei impressionada, porque Xangai é uma cidade onde a nossa empresa está estabelecida, onde nós vivemos e temos no nosso coração, inclusive. E por isso, do nosso interesse em compartilhar o que tem por trás disso tudo que a gente vê no dia a dia dessa tão viva cidade. Então, vamos começar aqui a traçar alguns comentários. Xangai sempre foi um local único. Geograficamente, politicamente e comercialmente está localizado na fronteira norte-sul, e assim sempre foi o ponto de equilíbrio estratégico da China. Graças às suas oportunidades geográficas especiais, não é dúvida que Xangai é líder. No entanto, com o avanço da internet, se foi reduzindo essas diferenças regionais e assim interrompendo as principais vantagens tradicionais de Xangai. Nesse contexto, o novo destaque de Xangai está no uso do fluxo de pessoas do mundo, fluxo de capital, fluxo de negócios, logística, reunindo vantagens comparativas voltada ao desenvolvimento da economia de plataforma, a fim de otimizar a alocação de recursos, vivendo assim constantemente em um jogo de xadrez. Sá, por que você diz jogo de xadrez, hein? Porque, Lin, são muitas peças que têm que ser mexidas no momento certo. Por exemplo, agora o foco de Xangai é menos foco no governo e mais foco em business, o que falaremos mais adiante. Bom, você em cima disse sobre o desenvolvimento de uma plataforma de Xangai. Como é isso? Isso mesmo. O desenvolvimento da economia de plataforma significa que Xangai se tornará cada vez mais um lugar para a alocação de elementos de recursos globais. O fluxo global de vários elementos de recursos inevitavelmente quebrará as fronteiras do país, e Xangai se tornará cada vez mais uma cidade nobre ao se conectar com as cidades estrangeiras, tendo assim os contornos de uma cidade global, e certamente já é interface internacional. Isso envolve 3 aspectos importantes. O primeiro aspecto que vamos destacar aqui é uma plataforma global, o tráfego global. O núcleo das cidades globais não é a acumulação de riqueza e capital, nem a absorção de um grande número de talentos externos, mas sim para construir uma plataforma funcional, atrair tráfego, tornar-se uma interface conectando recursos de fatores internacionais e promover a circulação interna e externa. Com base nisso, Xangai já é e está se fortalecendo como a porta de entrada Ásia-Pacífico para a alocação global de recursos e uma supercidade com influência global. O segundo ponto para destacarmos aqui é de realizar conferências internacionais, exposições e eventos. Mas esse tema é interessante porque a Canton Fair acontece em Guangzhou, e muitos estrangeiros acreditam que Guangzhou é a cidade central de feiras da China, não é? Pois é, Samara. Desde a bem-sucedida licitação para a Expo Mundial em 2002, a economia de exposições de Xangai entrou na era da corrida acelerada. Até hoje, o número de pavilhões e a área de exposição está em primeiro lugar na China, tornando a cidade de exposições que mais cresce no mundo. Isso fez com que a cidade de Xangai se torne uma cidade global, mas para realizar conferências internacionais, eventos, fóruns, exposições e assim por diante. Interessante, Lin. Acho que isso é uma novidade para muitos estrangeiros, porque realmente acredito que muitos pensam, que Guangzhou que seja a cidade principal de feiras. Um outro ponto importante, que é o terceiro e último ponto, são sobre as conexões internas e externas da empresa. Demos esse título, pois vamos enxergar Xangai como se fosse uma grande empresa. A força motriz mais fundamental das empresas privadas está no mercado, o que significa que Xangai terá que se reequilibrar entre o governo e o mercado. Mas, Sá, por que você diz reequilibrar? Devido ao histórico tardio do processo de estratégia nacional e comercialização,
Houve uma inércia administrativa do forte governo de Xangai. Então, o foco futuro será na liberação de energia voltada ao mercado. A inclinação das forças de mercado dará origem a uma forte alternativa de crescimento. Lin, mais uma pergunta. As feiras estão a todo vapor aqui em Xangai, mas e as fábricas, também? Boa pergunta. Os preços da terra estão atrelados pela indústria imobiliária. O salário médio é impulsionado financeiramente por sucessivas altas. Então, a indústria de manufatura de médio e baixo nível não tem nenhuma oportunidade em Xangai, pois eles não podem lidar com esses altos custos. Então, a grande maioria estão sendo transferida para a província vizinha, que é Zhejiang. Lin, e aqui apenas abrindo um parênteses para falarmos rapidamente dos custos de Xangai. Vou dar 2 exemplos. Para alugar um escritório aqui em Xangai, em uma região central da cidade, em torno de 200 metros quadrados, será um valor em torno de $11 mil mês, o que equivale hoje a R$61 mil. Já falando de casa, um apartamento de 250 metros quadrados, voltado para a classe média em Xangai, está no valor nada mais, nada menos que $3,5 milhões. Mas esse assunto entraremos mais em detalhes no nosso penúltimo podcast dessa série que preparamos. Já as indústrias que permanecerem em Xangai formarão uma vantagem de fabricação high-end, de ponta, incorporando assim as fabricações que precisam ser trabalhadas com detalhes extremos. Esse tipo de fabricação, high-level, que exige precisão dos detalhes, precisam ser apoiada pela tecnologia de ponta, que estão em consonância com a doação de recursos de Shanghai Science and Technology. E isso é um dos motivos da famosa fábrica da Tesla estar em Xangai. Está claro? É isso mesmo, Lin. E somente agregando ao que você já falou, somente para as pessoas, os nossos ouvintes terem uma ideia, há 10 anos atrás, em 2011, os gastos com pesquisa e desenvolvimento de Xangai, como proporção do PIB, atingiram 3,11% acima do nível atual dos Estados Unidos. A Alemanha, cerca de 2,8%, com Japão, Suécia e outros países desenvolvidos. O desenvolvimento da manufatura de ponta representa a direção de atualização da indústria manufatureira de Xangai, mas não significa que toda a economia de Xangai seja dominada pela manufatura, até mesmo porque Xangai já chegou na era pós-industrial e agora está na fase de mudança econômica. Sim, essa lei de evolução da forma econômica é como um bastão invisível, moldando os contornos econômicos globais de Xangai. A cidade, então, está sendo moldada com sua internacionalidade, abertura e inclusão. Xangai tornou-se um local de encontro para todo mundo, todos os tipos de ideias, tornando-se assim um terreno fértil para experiência e economia. Lin, quando aprofundamos nessa parte, eu até arrepiei, pois o nosso feeling é exatamente esse, focando sempre o nosso negócio no aspecto de experiência e humanização. Podemos constatar tal fato, dessa questão de Xangai ser um terreno fértil para a experiência da economia, com algumas manifestações. Vejam só. Em primeiro lugar, haverá um aumento acentuado no número de empresas que dependem do tempo com os clientes. Olha, se você cobra por produtos primários, você é uma empresa de produtos. Se você cobra por produtos tangíveis, você é uma empresa de commodities. Se você cobra por suas ações, é uma empresa de serviços. E se você cobrar pelo tempo gasto com os seus clientes, você é uma empresa de experiência. Mais e mais empresas passarão tempo com seus clientes fazendo negócios. Então está aqui explicada a tão famosa palavra experience, quando se trata da China e quando todos falam isso no Ocidente. Exatamente, Lin. Mas não paramos por aqui. Em segundo lugar, o funcionamento da humanização se tornará também uma tendência. Por exemplo, se vamos em alguns locais aqui de Xangai, como a Pérola, o centro financeiro, as ruas antigas, parques de exposições, a Disney, outros parques aquáticos. Por exemplo, a gente fez um levantamento e aqui em Xangai tem mais ou menos 800 parques criativos de shows, que proporcionam um lugar de inovação centrada nas pessoas, com processamento de criação, atingindo assim o coração dos clientes, sejam nacionais ou estrangeiros.
Sá, a cidade de Xangai é inteligente? Sim, Lin, exatamente esse é o terceiro ponto. Embora não existam gigantes da internet em Xangai, se você olhar o histórico das principais empresas chinesas de internet, a maioria delas começaram em Xangai, acredita? Embora essas empresas tenham sido adquiridas ou mudadas nos últimos anos, Xangai não foi abandonada pela internet de forma alguma, pois os consumidores podem usufruir dessas facilidades que a inteligência artificial gera. Que todos hoje comentam quando se trata da tecnologia da China, porque a cidade inteira de Xangai é uma plataforma de novas experiências, e nem todas as cidades da China ainda usufruem 100% desses benefícios. Então, é uma grande plataforma experimental, uma cidade com coragem de criar tendências? Que você fala sobre isto? Certamente, Lin, sem dúvidas. Que nem o trabalho que fizemos recentemente voltado para a área de design, mais especificamente da área de móveis arte. E Xangai novamente se destaca. O movimento de design da China está apenas começando, e Xangai se tornou uma cidade-chave para toda essa nova influência. Ok, então sem dúvidas podemos destacar Xangai como uma cidade que influencia toda a China. Tudo se começa por aqui. Ainda é pouco falado, mas o que acreditamos é que futuramente Xangai também passará a influenciar o mundo, não só toda a China. E são por esses motivos que os empresários de todo o mundo, vindo à China, têm que passar por Xangai. Se possível, sempre acompanhado com empresas de ponta, para assim mostrar todos os tesouros dessa linda cidade. Bom, o nosso podcast de hoje se encerra por aqui. Esperamos que tenham gostado. Não percam o próximo podcast com o tema Anhui, uma estrela em ascensão. Zaijian!